Eu vou fazer alguma referência antes de iniciarmos, considerando apenas o meu acervo. Em 2021, eu recebi 12.126 processos. Em 2022, recebi 12.649 processos. E em 2023, até o dia 4 de dezembro, eu tinha recebido 13.610. Considerando esses números, eu devo bater os 14 mil processos esse ano. O tribunal, como um todo, ele, em 2021, recebeu 408.855 processos, 96.700 originais, 312.155 recursos. Julgou 427.906 processos e baixou 397.935 processos. Em 2022, foram 405.029 processos, tendo sido julgados 441.540 e baixados 406.188. Até o dia 4 de dezembro desse ano, nós recebemos 436.903 processos. Foram julgados 407.176 processos e foram baixados 391.037 processos. E há uma possibilidade, ou seja, considerando os números até essa data, 4 de dezembro, nós devemos fechar o ano com cerca de 460 mil processos recebidos no Superior Tribunal de Justiça, cerca de 15% a mais que o ano anterior. Acho que nenhum tribunal do mundo recebe essa quantidade de processos. Eu fico muito preocupado porque as discussões que eu ouço, em geral, se referem à monocratização das decisões, à dificuldade de sustentação oral, dificuldade de acesso aos ministros, decisões muitas vezes superficiais, etc. Eu não discordo que várias das críticas que nós recebemos são verdadeiras. Agora, eu só faço uma pergunta muito singela e que ninguém até hoje conseguiu me responder. Quando eu ouço defesa intransigente de sustentação oral em todos os processos, decisões pelo colegiado, etc. Como nós vamos julgar? Eu julgaria 14 mil processos em órgãos colegiados. Eu só gostaria que alguém me respondesse isso. Essa é a nossa realidade. Eu acho que nós estamos aqui hoje, essas discussões sobre sustentação oral, decisões monocráticas, etc., elas, na verdade, nós estamos discutindo as consequências e não a raiz do problema. A raiz do problema é simplesmente uma só: um tribunal superior receber 450 mil processos por ano. Um tribunal superior que tem 33 julgadores. Eu estive na Corte de Cassação da França, são 150 juízes, eles julgaram, por ano, 17 mil processos. Ou seja, cada juiz julgou 110 processos. Nós julgamos aqui, cada um de nós, uma média de 12, 13 mil processos por ano. Quer dizer, há necessidade premente de que todos nós, advogados, juízes, Ministério Público, sentem e dialoguem para saber achar uma solução para esse problema. O problema não é muitas decisões monocráticas, o problema não é poucas sustentações orais, o problema não é, muitas vezes, a dificuldade de acesso ao relator do processo. O problema é um tribunal superior receber 450 mil processos. Nós temos que parar de dizer que a culpa é do outro. Os magistrados não podem julgar, têm sua responsabilidade, do mesmo jeito que a advocacia tem sua responsabilidade, do mesmo jeito que o Ministério Público tem sua responsabilidade. Nós chegamos a esse número de 450 mil processos, não é à toa. Nós chegamos a esse número de 60 mil processos para 62 mil processos para a sexta turma, duplicando para a quinta turma, 124 mil processos para as duas turmas criminais, não é à toa. A responsabilidade não é só de magistrado que não segue precedente. A responsabilidade não é só de magistrado que julga mal. A responsabilidade é de todos nós. Então, eu acho que nós temos que ter isso em consciência, parar de ficar simplesmente apontando o dedo e criticando, identificando um problema que não é o real problema. O real problema não é o problema de sustentação oral, o real problema não é a monocratização das decisões. O real problema é essa quantidade irreal, inumana de processos que essa Corte tem recebido todos os dias. Eu peço a consciência de todos nós, para que isso não continue acontecendo. Não há como se dar uma prestação jurisdicional correta nesse quadro atual.
Não adianta dizer, vamos duplicar o tribunal, vamos triplicar o tribunal. Isso não é solução. Até porque nós sabemos, nós fomos criar o Tribunal da Sexta Região, foram 6, 7 anos para criar um Tribunal Regional da Sexta Região, objeto de críticas e ataques, e um tribunal que nasceu com cada relator recebendo 12, 13 mil processos já. Essa foi a realidade. E agora vamos duplicar, ou seja, não é simplesmente duplicar o número de ministros, nós vamos ter que duplicar toda a estrutura que funciona no tribunal. Num contexto que nós estamos vivendo, será que isso vai ter uma resposta positiva? E o problema das divergências internas? Nós hoje já temos, e todo mundo sabe disso, dificuldade, muitas vezes, em acelerar a uniformização do entendimento nosso aqui dentro. Se nós vamos colocarmos mais 2, 3, 4 turmas, será que isso não vai ser mais um complicador? Eu acho que todos nós temos que pensar nisso com seriedade. Eu peço, mais uma vez, eu acho que vai ser a última vez que eu vou falar isso, porque eu tenho falado isso nos últimos meses, várias e várias vezes, e tenho sido muito criticado por isso. E parece que eu tenho falado isso para a parede, que ninguém compreende isso. A única coisa que eu ouço são acusações, acusações, acusações. Juiz não segue precedente, o juiz não recebe advogado, o advogado não tem direito à sustentação moral, as decisões são todas monocráticas. Mas nenhuma solução efetiva se apresenta, nenhuma sugestão concreta de como resolver esses problemas é apresentada. Apenas críticas, críticas e críticas. Eu acho que nós temos que parar com isso, de simplesmente sair criticando a outra parte, todos aqueles que participam desse processo, e sentar e conversar. Sentar numa mesa. Qual a solução? Nenhuma solução. O que interessa só a uma das partes nesse processo é solução. Nós temos que, eu peço mais uma vez, uma compreensão de todos e uma tentativa de uma mudança de mentalidade para que a gente consiga efetivamente que o tribunal funcione e preste com dignidade a prestação jurisdicional. Quem sai perdendo nisso tudo não somos nós, juízes, não somos advogados, não é o Ministério Público. Quem sai perdendo nisso tudo é o jurisdicionado. É ele que é o destinatário dos nossos esforços e é ele que sai perdendo como a justiça nesse quadro, nessa situação atual.